Hoje vamos descobrir o Distrito de Lisboa. O Distrito de Lisboa, na antiga província da Extremadura, fica situado no litoral centro. É o 16º maior distrito, sendo a sede da cidade com o mesmo nome e capital de Portugal. As excelentes condições portuárias do estuário do Tejo e a existência de uma elevação favorecida do ponto de vista defensivo foram determinantes no processo inicial da ocupação humana do sítio de Lisboa, pelo menos desde o primeiro milénio a.C., tendo sido sucessivamente ocupada por muitos povos, como fenícios, romanos, visigodos e mouros. Lisboa é das capitais mais antigas da Europa. Atualmente, a partir do imponente Castelo de São Jorge, a vista abrange as construções da cidade antiga, o estuário do Tejo e a ponte 25 de Abril. Perto dali, o Museu Nacional do Azulejo exibe 5 séculos de azulejos decorativos. Lisboa ainda hoje é mencionada como a cidade das 7 colinas, mas na verdade tem 8. É a do bairro da Graça, que é contínua à colina do Castelo, a mais alta de Lisboa, e que assim tapa esta 8ª colina. Lisboa tem muitos bairros típicos. Para conheceres a cidade, é necessário percorreres um pouco de cada um deles. Os bairros que destacamos são o Bairro Alto, Alfama e Belém. Todos eles têm um espírito único. Alfama é um dos bairros mais típicos de Lisboa, um dos poucos locais que sobreviveu ao terremoto de 1755, de ruas estreitas e serpenteadas, escadinhas e pátios, com roupa estendida nas janelas, parecendo um postal. Aqui visita o Castelo de São Jorge, na mais alta colina do centro da cidade, a sede de Lisboa, a Feira da Ladra e o Panteão Nacional, cujas obras demoraram 284 anos, tendo daí surgido a expressão Obras de Santa Engrácia. Atualmente, o Bairro Alto é um local de encontro entre os jovens da cidade, numa das mais emblemáticas praças, a Praça Luís de Camões. Percorre as ruas estreitas e vai até ao Mirador de São Pedro de Alcântara ou ao do Adamastor. Junto à zona ribeirinha do Tejo está Belém, representante da cidade da época dos descobrimentos. Conhece 2 construções classificadas pela Unesco como Património da Humanidade, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, e ali perto visita o Museu Nacional dos Coches. Outros museus que deves visitar são o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Calouste Gulbenkian e o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. A Praça do Rossio é uma das mais animadas. Nela estão vários edifícios e pontos turísticos, como por exemplo o Teatro Nacional Dona Maria II. Aqui bem perto, experiência única sem dúvida, é visitar as galerias romanas. Existem em Lisboa mais de uma centena de parques, jardins, quintas e tapadas, entre eles o Parque Eduardo VII, o Parque Florestal de Monsanto, o Jardim Botânico da Ajuda e o Jardim da Estrela. O fado é a expressão musical da alma de Lisboa. Podes ouvi-lo nas muitas casas de fado espalhadas pela cidade e visitar o Museu do Fado. Santo António é o santo mais popular da cidade, mas o seu padroeiro é São Vicente. Alenquer é uma das mais belas vilas de Portugal e esconde segredos intermináveis, ricos em cenários históricos. Aproveita para conheceres alguns locais, tais como o Museu Municipal Hipólito Cabasso, o Palácio Municipal de Alenquer e o núcleo histórico da Aldeia Galega e a Aldeia Gavinha. Visita ainda o riquíssimo património arqueológico, lugares pré-históricos, castelos e ermidas. Pela sua disposição na encosta, Alenquer constitui o título de Presépio de Portugal, sendo lugar de eleição dos portugueses para uma visita na quadra natalícia. A Amadora, situada na área metropolitana de Lisboa, é a 4ª cidade mais populosa do país. No património da Amadora tem muito para descobrir. A Casa do Infantado, do século XVIII, ou a Casa Roque Gameiro, que serviu de residência ao pintor e que constitui um exemplo da casa portuguesa, inspirada na arquitetura popular de diferentes regiões, hoje interessante espaço museológico. Seguimos até a Ruda dos Vinhos, onde no centro da vila podes conhecer a antiga Casa da Câmara e Cadeia, com a sua torre cineira oitocentista e o antigo aqueduto em arcadas que conduzia a água ao chafariz. Também podes explorar o Centro Cultural do Morgado, que tem diversos serviços culturais e um jardim setecentista, o Jardim das Palavras. Continuamos até à Zambuja.
entre monumentos e sítios classificados como de interesse patrimonial, histórico, artístico ou cultural, destacamos a Câmara, o Pelourinho, a Praça dos Imperadores em Manique do Intendente e a Igreja do Mosteiro de Santa Maria das Virtudes. Bem no centro da vila, encontras o Pelourinho do século XVI, classificado como monumento de interesse público. Não deixes de fazer a Rota dos Mochões e assim descobrires o encanto destas paisagens e a vida das espécies aqui existentes. O Cadaval é atravessado pela Varanda da Extremadura, a Serra de Monte Junto, área de paisagem protegida com grutas e algares, onde existem a águia perdigueira, o bufo real e o andorinhão real, consideradas raras a nível nacional. Bem no cimo desta serra está a Capela de Nossa Senhora das Neves, local de romarias, pelo menos desde os tempos medievais. Podes ainda visitar a Real Fábrica de Gelo, monumento nacional setecentista, único em Portugal e na Europa, ou o Convento dos Dominicanos. Quando chegares a Cascais, vilas que reis e príncipes de todo o mundo escolheram para o local de veraneio, visita a Casa e Farol de Santa Maria, projeto de Raul Lino, um verdadeiro postal ilustrado. Também destacamos o Museu Biblioteca dos Condes de Castro Guimarães, que tem uma valiosa coleção de arte e uma biblioteca, com destaque para um manuscrito de 1505. Situado no centro da vila, o Parque Marechal Carmona é um agradável parque verde com grandes relevados, uma biblioteca infantil-juvenil, um parque infantil e um mini-zoo. Faz um passeio pelos mais de 3 km do Passeio Marítimo de Estoril-Cascais e aprecia as belas praias. Loures é tradicionalmente conhecida como a Zona Saloia, por aqui se situarem as hortas que antigamente abasteciam a cidade de Lisboa de vegetais e produtos frescos. Visita a Quinta do Conventinho, onde atualmente está instalado o Museu Municipal, e o Palácio do Correio-Mor do século XVIII. O conjunto monumental de Santo Antão do Tujal, composto pelo Palácio dos Arcebispos, a Igreja Matriz, a Fonte Monumental e o Aqueduto, também merece uma visita. O Museu de Cerâmica de Sacavém é um espaço de valorização, salvaguarda e divulgação do legado daquela unidade fabril em ligação ao processo de industrialização do concelho de Loures. Do património natural, destacamos a Estação da Biodiversidade de Fontelas, onde existem 9 painéis interpretativos sobre as espécies que podes encontrar no local. Lourinhã é conhecida como a capital dos dinossauros, sendo palco de descobertas únicas do mundo. O Museu da Lourinhã e o Dinoparque Lourinhã, com mais de uma centena de exemplares à escala real, são 2 núcleos importantes para visitares e conhecer espécies com 252 milhões de anos. No seu património, destacamos o Convento e a Igreja de Santo António, o Forte do Pai Mogo e o Museu da Lourinhã. Descobre ainda as mais de 10 praias do concelho, algumas quase selvagens. Seguimos para Mafra, conhecida pelo imponente Palácio Convento, o maior edifício português, construído no século XVIII por ordem de Dom João V. A Biblioteca Monástico-Real do Palácio Nacional de Mafra é uma das mais importantes bibliotecas europeias, com um valioso acervo com cerca de 36 mil volumes. A preservação destas obras está a cargo de um exército de minúsculos morcegos que, durante a noite, caçam os insetos que comem papel, tinta e cola. O Real Convento de Mafra possui um conjunto de 2 carrilhões com 98 sinos, o que os torna um dos maiores carrilhões históricos do mundo. Nos arredores, a oficina de cerâmica de José Franco, onde poderás apreciar a recriação dos aspectos mais tradicionais da vida das aldeias da região, em tamanho real ou através de miniaturas animadas. Em Odivelas, visita os chafarizes do Largo da Infância e Largo de Dom Dinis, onde também encontras o Mosteiro de São Dinis ou Mosteiro de Odivelas. No centro antigo da cidade, explora a Igreja Matriz de Odivelas do final do século XVII. As lavadeiras de Canessas, mulheres sem grandes posses ou pobres, lavavam roupa, secavam ao sol, engomavam e entregavam tudo pronto ao domicílio, percorrendo as distâncias em carroças. O papel das lavadeiras de Canessas é notório no filme Aldeia da Roupa Branca. Seguimos até Oeiras. A Fábrica da Pólvora, hoje um polo cultural com um espaço verde envolvente, merece uma visita. Do património edificado, visita o Forte São Julião da Barra,
uma das maiores construções militares de Portugal, e o Palácio do Marquês de Pombal. Descobre o Aquário Vasco da Gama, inaugurado em 1898, é um dos mais antigos do mundo. Sintra é um verdadeiro tesouro histórico, onde se encontram vestígios desde a Idade do Bronze às diversas épocas da história de Portugal. Descobre os diversos monumentos, dos quais destacamos o Palácio da Vila, no centro da vila, o Palácio da Pena e as muralhas da vila. Visita também o Castelo dos Mouros e o Palácio de Setiais, que foi uma das inspirações de Eça de Queiroz. Foi classificada pela Unesco como Paisagem Cultural e Património da Humanidade. Faz uma viagem no elétrico que liga a serra ao mar, ao longo de quase 11 km até à Praia das Maçãs. No concelho de Sintra, situa-se o Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental da Europa. Sintra deve a sua designação à palavra de origem indiana Suntria, que quer dizer astro luminoso, numa referência à sua deslumbrante paisagem. Com um património natural e paisagístico de grande beleza, há muitos motivos para visitar Sobral de Montagraço. Integra a rota histórica das Linhas de Torres e no Centro de Interpretação das Linhas de Torres, localizado no Centro Histórico da Vila, podes aproveitar para saber mais sobre as invasões francesas e a importância das linhas de torres. Os moinhos de vento são elementos de destaque, onde só no território de Sobral de Montagraço ainda existem 43. Ao longo de 14 km, o percurso leva-te a locais com interesse histórico, cultural e paisagístico, tais como o Forte do Alcaidão, a Capela Romano-Gótica de São Salvador e a Igreja de Santo Quintino. O concelho de Torres Vedras está cheio de atrativos para quem gosta de natureza e história, já que o património histórico que se junta ao património natural, com paisagens que vão da serra até ao mar. Aqui há praias de muita beleza, com destaque para Santa Cruz. Na cidade, merecem uma visita pelas ruas e ruelas, os museus, centros de interpretação, bibliotecas, galerias e um teatro. No centro histórico, destacamos o edifício dos Passos do Concelho e o Forte São Vicente, construído em 1809 como parte do sistema das linhas de torres. O Carnaval de Torres Vedras tem origem em tradições muito antigas. Vila Franca de Xira promete surpreender-te com muito para ver e fazer. Por todo o concelho vais encontrar belos caminhos pedonais e zonas naturais, sempre com o Tejo por companhia, mas também palácios e edifícios de arquitetura moderna. Visita a Fábrica das Palavras, uma antiga fábrica de descasque de arroz e que agora acolhe a Biblioteca Municipal e um centro cultural. Mesmo em frente ao Tejo, oferece belas vistas para o rio enquanto lês um livro ou assistes a um evento. Para conheceres a história e vida deste concelho, podes fazê-lo no Museu Municipal, num belo edifício do século XVIII, através de exposições e diversas atividades. É o ponto central de uma rede que se estende por vários núcleos espalhados por todo o concelho. Situado no coração da Reserva Natural do Estuário do Tejo, o EVOA, espaço de visitação e observação de aves, é um dos melhores locais do país para observar as aves. Neste distrito nasceram alguns ilustres, como os fadistas Amália Rodrigues e Carlos do Carmo, o poeta Ari dos Santos, Luís de Camões e Fernando Pessoa. As lendas deste distrito que vamos contar são a lenda das Sete Colinas, de Lisboa, e a lenda do Castelo, de Alverca. Vamos ouvi-las?